Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui então para gravar o vídeo sobre o assunto aí escolhido por vocês, Motivação 3.0. Como sempre, eu quero agradecer a participação, é bem especial quando as pessoas participam, quando eu tenho um retorno. Eu tentei uma enquete ali que não deu certo, mas o importante é que depois eu consegui corrigir e acabou saindo aí o resultado para o vídeo dessa semana. O vídeo, então, ele está sendo inspirado no livro que se chama também Motivação 3.0, de Daniel Pink. É um livro muito bacana, eu recomendo a leitura. E eu vou tentar resumir ele aqui de uma forma breve para vocês, tá? A Motivação 3.0, ela parte do princípio de 3 grandes pilares, tá? A gente teve a Revolução 1.0, Revolução 2.0 e agora 3.0. Tudo foi vindo, né, desde a questão de Revolução Industrial e tudo mais. Eu vou me deter nessa última, que eu acredito que seja realmente o que a gente está vivendo. A pandemia, esse cenário mundial que a gente está vivendo, está acelerando muito disso, fazendo com que algumas mudanças, que alguns processos de transição aí dentro das organizações estejam acontecendo de forma mais rápida, justamente pelo cenário, enfim, pelo movimento que essa pandemia, isso acredito que seja um dos pontos positivos da pandemia, né? Fazer com que a gente pense diferente, busque alternativas diferentes para que todas as organizações simplesmente não parassem de funcionar, mas se adequassem a esse modelo. Então, acredito que a gente vai viver muito, né, do que o livro propõe nos próximos anos. Os pilares, então, que a Motivação 3.0 enfatiza são 3, tá? É a autonomia, que na verdade é a direção própria, né? É eu escolher como é que eu vou resolver determinada tarefa, em que tempo, com qual técnica e com qual time, tá? Então, a autonomia, ela parte também do princípio desses 4 T's. Tempo, técnica, tarefa e time. Não necessariamente nessa ordem. Mas é eu, né, assumir a responsabilidade por determinada tarefa, definir o tempo para executá-la, qual é a técnica e com quais pessoas eu vou estar fazendo, tornando essa solução. Depois, a gente fala de maestria, que é a busca por excelência, né, aprimorando as nossas competências e habilidades. Então, seja no que for, é eu buscar pelaquela excelência, né? E com isso, obviamente, eu preciso me aprimorar e desenvolver tanto habilidades quanto competências. E o último pilar, gosto muito desse conceito, é o propósito. O propósito nada mais é do que um sentimento de fazer sentido, como em inglês a gente fala make a sense, e a contribuição. É o aprender, é o criar e é tornar o mundo melhor. Então, o propósito passa por isso também. O autor também traz e faz ali uma narrativa bem legal, que todos nós somos seres autônomos e curiosos. E é isso, de fato, eu observo, né, muito que ele fala nas crianças, e isso eu observo em casa. Eu tenho um filho de quase 3 anos e ele tá bastante autônomo, assim, com algumas atividades. O que a gente faz? A gente incentiva, mesmo muitas vezes nos dando mais trabalho. Aí ele descascar uma fruta sozinho, aí ir no banheiro sozinho, enfim. E a gente percebe quanto realmente existe autonomia numa criança e curiosidade. O autor traz a reflexão que ao passar dos anos a gente vai perdendo um pouco disso, porque a gente vai obedecendo normas e obedecendo regras e a gente vai se moldando. E isso faz com que a gente se torne um pouco mais passivo. E isso tem tudo a ver com a nossa motivação. No momento que a gente precisa se moldar, que a gente precisa se encaixar, a gente perde um pouco da nossa atitude, né? E a gente começa a ficar muito mais passivo e isso, obviamente, vai nos desmotivando. Então, a reflexão tá aqui também. Quanto ainda eu posso ter uma autonomia nas minhas atividades, sejam elas no âmbito pessoal ou profissional, quanto eu tô praticando a maestria e também o senso de propósito, tá? Quando a gente trabalha a favor do nosso propósito, a gente tem um sentimento muito forte de realização, de animação. A gente tem também, se sente energizados para fazer, né, executar aquela demanda. E novamente, eu estou falando aqui tanto de coisas pessoais quanto de coisas profissionais, tá? Situações, de ambas as situações.
E aí, o autor traz isso, ele cita outros autores, ele referencia outros autores também, que chamam isso de fluxo, né? Eu já tinha escutado essa expressão na psicologia positiva que fala que isso é o flow. Quando eu tô de fato trabalhando a minha autonomia, executando as tarefas com que eu tenho realização, que eu tenho esse sentimento de propósito, eu me sinto assim, ao ponto de ter energia, de não ver, né, aquela questão que a gente perde a noção do tempo, eu não vejo quanto tempo eu tô em determinada atividade, e é aquele sentimento realmente de realização, de gratificação, né, de estar se sentindo contribuindo, tendo um senso de contribuição, seja no que for. Então, a minha reflexão aqui nessa questão da motivação 3.0 é ver o que depende de nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, para trabalhar dentro desses 3 pilares, como que eu posso, né, mesmo hoje na minha organização, trabalhar esses pilares de maestria, de propósito e de autonomia, para estar obtendo isso, para estar me automotivando, né, assumindo sempre a responsabilidade, no momento que eu escolho como que eu vou executar determinada tarefa, em que tempo, com quais pessoas e com qual técnica, por exemplo, eu tenho que assumir as consequências daquela escolha, daquela tarefa, tá? E isso é muito importante aqui colocar para vocês, né? Eu não posso estar terceirizando isso, é autorresponsabilidade. Mas quando eu começo a perceber no meu dia a dia, nas minhas atividades, com a minha família, com os meus amigos, no trabalho, que eu observo quais são as atividades que me realizam, que me dão prazer, que eu tô nela e não vejo o tempo passar, que eu estou executando ela com muito amor, que eu quero me aprimorar para obter realmente a excelência, que é a maestria, aí a gente está encontrando o nosso propósito. Tá? Então é isso que o autor também traz, ele traz muitos exemplos de empresas, de grandes empresas que colocaram em prática algumas técnicas, mas antes disso, da empresa impor isso ou da empresa trabalhar nesse formato, passa por nós pessoas, que somos os profissionais, o capital humano da empresa. Então se a gente conseguir reconhecer isso no nosso dia a dia, provavelmente a gente vai estar descobrindo qual é o nosso propósito, por que a gente está aqui nesse mundo, o que nos dá prazer, o que nos dá senso de gratificação, tá? O que nos inspira. Então, é uma forma muito resumida do livro, mas prestem atenção quando que vocês têm esse sentimento de flow, quando vocês estão realmente num fluxo que as coisas vão correndo muito bem, porque aí você vai estar encontrando o teu propósito, o que te inspira e, consequentemente, a tua motivação. Um grande beijo!